No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Peter e Quagmire decidiram estrear um programa de culinária juntos. No entanto, durante isso uma briga feia acabou ocorrendo entre os dois, quando Peter e seus amigos experimentaram alguns tacos que o Jerome estava vendendo, e o Quagmire logo comentou de forma gastronômica que o mesmo estava péssimo. Ele também teve que provar para seus amigos que era um ótimo cozinheiro nas horas vagas, e durante isso uma ideia para estrear o seu programa de culinária acabou sendo discutida, com o Peter chegando a ser contratado para ser o cara das piadas, o que também acabou causando uma enorme desavença entre a dupla. O episódio começa na pré-escola de Quahog, com o Stewie falando de forma negativa sobre a professora, pois não havia servido nenhum bolinho para eles comerem. Após isso Lois chegou ali para buscar o Stewie, mas acabou tendo que conversar com a professora do garoto, com ela falando que o Stewie muito provavelmente tinha problema de atenção, pois vinha sendo bastante difícil ter que lidar com ele, e comenta que segundo o manual de como ser professora, qualquer criança com dificuldade deveria ser medicada rapidamente, o que deixou a Lois um pouco surpresa com aquela revelação, e questiona se era realmente necessário medicar um bebê, com a professora voltando a falar sobre seu comportamento, pois vinha até incomodando os seus colegas no momento da soneca. Enquanto isso, no Ostra Bêbada, Quagmire comentava sobre a dificuldade que era criar o seu gato, e também percebia que o Joe não estava nem um pouco interessado nessa conversa. Em seguida, Jerome chegou ali questionando se gostariam de experimentar aquele prato, e revela que estava tentando tornar o bar um pouco gastronômico. Durante isso ele serviu aqueles tacos coreanos pois estava na moda. No entanto, a reação da turma acabou sendo um pouco dividida, pois enquanto Quagmire apontava alguns erros que faziam o taco ter um gosto desagradável, seus amigos por outro lado não percebiam esse mesmo defeito, e o questionam desde quando havia se tornado um especialista em comida, com o Quagmire logo revelando que era um ótimo cozinheiro nas horas vagas. E para provar isso resolveu convidar seus amigos e suas esposas para um jantar, pois iriam se surpreender com suas habilidades na cozinha. Um tempo depois no hospital, Lois comenta com o doutor sobre o problema de atenção do Stewie, e ele logo fica sem acreditar no que estava presenciando, revelando que iria aceitar um remédio de TDA para o Stewie, com a Lois questionando se aquilo era realmente seguro para dar a um bebê, e o doutor comenta que o remédio ajudaria o seu filho a se acalmar e a focar. Pelo menos era isso que estava dizendo na pesquisa que fez no celular, e então Lois acaba aceitando fazer a tentativa com o medicamento. Já na casa do Quagmire, ele rapidamente foi questionado sobre quando havia aprendido a cozinhar daquele jeito, e então revela que descobriu que para conquistar o coração de uma mulher, uma boa refeição poderia ser um ótimo começo para as coisas, com ele falando que era dessa forma que os jogadores se metiam em tantos relacionamentos, pois eles eram ótimos cozinheiros tirando um em específico que possuía outra coisa. Durante isso seus amigos comentam sobre ele ganhar dinheiro com essas suas habilidades, e Lois acaba recordando que o canal de culinária estava precisando de um apresentador, com o Peter encorajando o Quagmire para que fosse estrear o programa, e comenta que até iria lhe acompanhar para torcer por ele na hora. Eu adoro incentivar as pessoas, como faço quando vou na NASCAR. Corra em círculos! Corra em círculos! Corra em círculos! Corra em círculos! Já no dia seguinte, enquanto Brian percebia a ausência do Stewie na mesa do café da manhã, e Lois ao comentar que ele ainda devia estar dormindo por causa dos remédios, pois o doutor havia receitado um medicamento para o seu problema de atenção. Porém, Brian logo mostrou ser contra medicar um bebê de apenas 1 ano, e ao questionar o Peter se tinha conhecimento do que estava acontecendo, logo descobriu que ele não estava nem um pouco ligando para aquilo. Momentos depois, Brian resolveu ir ver com os próprios olhos o que haviam feito com o Stewie, com o garoto mostrando não estar nem um pouco ciente do que falava, e o Brian percebendo que ele estava totalmente medicado. Enquanto isso, no canal 5, Quagmire se preparava para apresentar o seu prato no teste do programa, ao mesmo tempo que ficava bastante nervoso com isso. No entanto, após ter finalmente apresentado seu prato para o responsável, com ele aparentando não ter gostado apenas do seu prato, mas também do Peter fazendo aquelas coisas inusitadas, e como isso poderia virar um programa gastronômico de sucesso, o responsável revela que só iria contratar o Quagmire se o Peter viesse junto, e então os dois logo aceitam estrear em seu próprio programa. Eu não sei o que fazer agora. Essa foi uma escolha errada, Peter. Um tempo depois, Peter ainda estava sem acreditar que seu amigo era um chefe de cozinha na televisão, e Quagmire também falando que sempre sonhou com algo do tipo, chegando a lhe agradecer por ter lhe incentivado a fazer aquilo. Após isso a dupla voltou a apresentar o programa de culinária, com o Peter falando em fazer o famoso desafio da canela. E durante isso, enquanto Quagmire conversava com o público sobre a origem da receita, Peter fazia de tudo para sobreviver depois de ter ingerido um pouco de canela. De volta em casa, Stewie continuava mostrando
aquele estranho comportamento, ao mesmo tempo que Brian voltava a comentar sobre o erro que era medicar um bebê. E recorda que era dessa forma que a sociedade lidava com crianças diferentes, pois ao invés de aceitá-las da forma como eram, resolviam entupir elas com medicamentos. Durante isso, Meg comenta que alguns colegas de escola tomavam aquele remédio e diziam que eles deixavam os preguiçosos e desmotivados produtivos e motivados, com o Brian logo mudando sua reação ao descobrir aquilo, e ao comentar que iria jogar aquele medicamento no lixo para o bem do Stewie. No fim, ele acabou ingerindo alguns comprimidos para ficar focado para a escrita do seu livro. Enquanto isso, no programa, Quagmire comentava sobre o próximo prato que iria preparar para o público, ao mesmo tempo que vemos alguns comentários inusitados do Peter aparecendo na tela. Momentos depois, enquanto Quagmire preparava aquele seu novo prato para o programa, Peter dessa vez acabou passando dos limites, o que resultou em uma discussão, e no final ele foi chorando até o seu camarim depois de ter sido demitido. Porém, durante isso, após ele vestir aquela sua roupa inusitada, o responsável pela emissora acaba falando que não podiam lhe perder, e como ele não voltaria a trabalhar com o Quagmire de nenhuma maneira, Peter descobre que o estúdio iria lhe oferecer uma oportunidade de apresentar seu próprio programa. Um tempo depois, enquanto Quagmire apresentava o seu programa fazendo mais uma receita, ele também acaba descobrindo aquele outro programa do Peter acontecendo, o que resulta com o Quagmire ficando bastante enfurecido com seu comportamento na cozinha, e comenta que ele nem chegava perto de ser um cozinheiro, recordando que seus atos na cozinha eram total desrespeito à culinária, e em seguida Quagmire ameaça sair da emissora se o Peter não saísse antes. Porém, o responsável acabou tendo uma ideia para encerrar aquela disputa, e comenta que eles iriam competir em uma prova de comida que poderia usar um ingrediente secreto, com os dois aceitando participarem daquela disputa para ver quem ficaria na emissora. Um tempo depois, Quagmire chamou o Joe para lhe ajudar na preparação da comida para o programa, pois revela que os dois participantes poderiam chamar um assistente. Porém, Joe logo revela que aceitaria contanto que não tivesse que ler algo, e comenta que não chegava a ser analfabeto, mas era apenas devagar nessas coisas. Enquanto isso, na casa do Peter, após ele ter chamado Cleveland para ser o seu assistente na disputa do programa, chegamos a ver alguns momentos das duplas se preparando para mostrar o seu melhor na disputa, porém as coisas estavam sendo um pouco diferente com o Peter e o Cleveland. Um tempo depois, o temido dia da disputa finalmente havia chegado, e durante isso, após os participantes terem se apresentado mostrando suas habilidades, eles também descobrem qual seria o tal ingrediente secreto. As bolas são diferentes dos cubos? Meu Deus, o que eu faço? Joe, vê se temos chalotas! Eu não consigo ver nada no balcão, mas darei meu melhor. Com o Peter mostrando estar se saindo até muito bem na preparação do prato, enquanto Quagmire, por outro lado, aparentava não saber cozinhar com manteiga, além do Joe também não ter ajudado muito, pois não se dava bem com leitura, o que resulta com o Quagmire ficando triste por ter estragado seu próprio sonho, e vendo isso, Peter decidiu comer todo o banquete para que seu amigo ganhasse a disputa. Porém, como também não queria ficar na emissora sem o seu amigo, eles decidem que iriam falar a palavra que não poderiam voltar atrás, o que obviamente resultou com os dois sendo demitidos, e também com o Cleveland falando que poderiam apenas ter desistido do programa.